E aí galera, vamos dar continuidade ao nosso estudo da termodinâmica e na aula de hoje nós vamos entender o que são processos termodinâmicos e como isso se relaciona com a ideia de sistemas. Os processos termodinâmicos, eles nos lembram o que nós chamamos de transformações gasosas. Ou seja, olha só, eu tenho aqui um estado de um gás. Ou seja, o que a gente chama de estado de um gás? É como o gás se encontra. Todo gás ele vai ter uma pressão, ele vai ter um volume, ele vai ter uma temperatura e vai ter uma quantidade de gás, que a gente representa pelo número de mols, certo? Essas quatro grandezas juntas, elas definem a situação, como o gás se encontra. E elas se relacionam através dessa fórmula aqui, que nós já estudamos. PV é igual a nRT, ok? Aonde pressão, volume, número de mols, temperatura são as quatro grandezas aqui que estão relacionadas à condição como o gás se encontra e o R é a constante geral dos gases. Só corrigir aqui que normalmente a gente escreve esse N aqui em letra minúscula, certo? Só para deixar... Agora eu coloquei um M, ó. Só para colocar aqui como está alinhado aqui embaixo, certo? Beleza, olha só. A partir do momento que eu tenho um gás eu sei a pressão, eu sei o volume, sei a temperatura e sei o número de mols, eu posso fazer uma alteração em alguma dessas grandezas. Ou seja, eu vou sair de um estado, aí eu vou ter uma nova pressão, eu posso ter um novo volume, eu posso sair de uma temperatura 1 e ir para uma temperatura 2, ou eu posso até mudar a quantidade do gás. Quando eu faço essas mudanças, isso nos lembra o quê? Uma transformação gasosa. Eu tenho ali uma transformação isotérmica, onde não há mudança de temperatura, eu posso pressionar o gás, aumentando a pressão do gás, e ele vai diminuir o volume. Ou eu posso ter uma transformação isovolumétrica, que lembra muito a ideia da panela de pressão. Eu esquento o gás e a pressão aumenta. Enfim, a gente pode ter essas transformações. A gente vai ter uma mudança na pressão, uma mudança no volume, uma mudança na temperatura. Em geral, nas transformações gasosas, a gente só não fala da variação da quantidade de gás lá dentro. Normalmente a gente deixa fixa, certo? Mas qual é a diferença de processos termodinâmicos para transformações gasosas? A ideia é que nos processos termodinâmicos, o nosso foco não é exatamente o gás. A gente não vai ficar só olhando para o gás. Então, nada melhor do que a gente pegar um exemplo aqui, ó. Eu tenho um exemplo clássico, tá? De transformação gasosa. E a gente vai olhar para esse exemplo não na ótica de transformação gasosa. A gente não vai olhar com aquela ideia de transformação gasosa. A gente vai olhar com uma ideia de processos termodinâmicos. E aí vocês vão perceber que a situação é a mesma, mas o estudo, o que eu procuro é diferente. Num processo de transformação gasosa, eu vou ter o seguinte, eu vou apertar esse gás, o que eu vou verificar? Vai haver uma mudança na pressão dele, a pressão vai sair de uma pressão inicial para uma pressão maior. Pode ter uma mudança, vai ter uma mudança no volume, né? Eu vou comprimir o gás, ele vai sair de um volume X para um volume menor. Então, eu vou ter aqui uma transformação gasosa, certa? Só que, para que esse gás sofra essa transformação, eu vou precisar pressionar esse embolo. Isso aqui é um cilindro, tá? Aqui eu tenho a tampa do meu cilindro, que nós chamamos de embolo, é uma tampa móvel, certo? E quando eu aperto essa tampa, eu vou promover a transformação gasosa. Porém, vocês lembram que na nossa última aula, para essa tampa aqui descer, para ela se mover, eu vou ter que fazer uma força. E se eu faço uma força e algo se move, eu estou gastando energia para isso. Então, eu estou gastando energia para comprimir, para fazer essa transformação gasosa, certo? E olha só, se eu estou gastando energia, eu te pergunto, para onde essa energia está indo? Ela não pode sumir, ela não pode desaparecer. Se eu gastei essa energia foi para algum lugar. E aí a gente lembra, numa situação muito parecida com essa, a seringa. Eu pego a seringa, eu aperto a seringa, eu tampo a saída, né? E aperto o embolo. Quando eu tiro a mão da frente, o embolo volta. Isso significa o seguinte, o meu gás, se eu comprimir ele, certo? Deixa eu fazer um desenho aqui dele comprimido. Se eu comprimo o meu gás, até aqui mais ou menos, ok? Eu comprimi meu gás e aqui agora está em alta pressão, tá com todas as partículas aqui no espaço menor. O
que vai acontecer quando eu parar de apertar, eu deixar ele livre? Esse gás ele vai empurrar um embolo de volta. Mas espera aí, o gás está empurrando o embolo? Se ele está empurrando o embolo, ele está com energia para isso. Então, aí, isso responde à minha pergunta. A energia que eu usei para empurrar esse embolo para baixo, para pressionar o gás, ela foi para onde? Foi para o gás. E agora o gás está com energia ali acumulada. Quando eu solto o embolo, ele vai e empurra o embolo para cima, de volta, certo? Gastando a energia que ele obteve quando eu empurrei. E aí eu percebo duas coisas. Primeiro, o meu gás, ele obteve energia para empurrar o embolo a partir do momento que eu empurrei o embolo sobre ele. Eu tive que empurrar algo contra o gás e ele obteve energia. O que nós aprendemos na nossa última aula? Nós falamos sobre o trabalho. Eu realizei trabalho em cima do gás e o gás mudou a energia dele. Como eu falei, a gente só deu uma introdução, isso é a primeira lei da termodinâmica. O trabalho, certo? Ela pode mudar a energia de um gás. Eu posso empurrar e comprimir um gás, aumentando a energia dele, ou o próprio gás pode empurrar alguma coisa, diminuindo a energia dele, que ele não vai empurrar isso aqui para sempre, ele vai empurrar até a posição de volta e vai parar, porque a energia dele, para fazer isso aqui se mover, vamos dizer dessa maneira, acabou. Na prática, quando a gente estuda os processos, as transformações gasosas, melhor dizendo, a gente entende que isso aqui ele vai ser empurrado até que a pressão dentro do gás fique idêntica à de fora. Só que do ponto de vista da termodinâmica, dos processos termodinâmicos, a gente não vai falar que a pressão se iguala com a de fora. A gente vai falar que a energia dele acabou. Ele empurrou e a energia dele acaba justamente quando as pressões se igualam, tá? Então, note, é a mesma situação. Porém, a perspectiva que a gente vai analisar é um pouco diferente. Ó, vou dar um outro exemplo aqui. Certo? Vou tirar esse símbolo. E aí eu pergunto para você, bem, se eu tenho aqui uma quantidade de gás, certo? Tá aqui o meu gás. O que eu preciso fazer para que esse gás empurre a tampa que já está aqui em cima para cima, que ele empurra essa tampa para cá? O que eu preciso fazer? Eu preciso dar energia para ele. E uma maneira de dar energia para ele é o quê? Esquentando. Se eu aumento a temperatura dele, o que vai acontecer? As partículas vão ficar mais agitadas, elas vão começar a empurrar com maior força essa tampa para cima e essa tampa vai subir. Quando você aumenta a temperatura, você aumenta a pressão aqui dentro e a pressão vai empurrar isso para cima. Mas na prática, do ponto de vista, tá, quando a gente estava estudando lá as transformações gasosas, a gente só falava, aumentei a temperatura, aumentei a pressão aumentando vai empurrar esse símbolo aqui para conseguir um pouco mais de espaço, um pouco mais de volume, por isso que essa tampa sobe. Só que, agora, dentro da termodinâmica, a gente vai falar o seguinte, eu estou aumentando a temperatura? Sim, mas na prática o que eu estou dando para as partículas aqui dentro é calor, que é a outra coisa que está relacionada à energia do gás. Se eu estou dando calor aqui para o gás aqui dentro, eu vou estar fazendo com que ele tenha energia para empurrar isso para cima. Então vamos resumir, é bastante informação. Transformações gasosas, antes a gente só estava falando do gás, estava preocupado ali qual era a pressão dele, qual era o volume dele, qual era a temperatura. Só que agora, quando a gente está falando de processos termodinâmicos, o gás é um dos pontos que a gente vai ter que analisar. Existe uma coisa muito importante que vai influenciar nos nossos estudos, que vai ser o quê? O que está do lado de fora. Porque note, quando eu falei que tinha uma força empurrando aqui, essa força veio da onde? Ela é importante dentro da termodinâmica, porque é ela que vai conceder energia para o meu gás. Antes, eu nem me importava, eu só falava assim, ó, uma força empurrou e qual é o volume do gás? Aí eram as transformações gasosas. Agora não, uma força empurrou, aí você, peraí, é estudo de termodinâmica? Quanto vale essa força? A gente já está preocupado com o que está acontecendo do lado de fora também. Da mesma maneira que, antes eu falava, ó, tem uma chama aqui e a temperatura aumentou. Ok, a temperatura aumentou.
Isso nas transformações gasosas. Agora, em processos termodinâmicos, a gente vai olhar para a mesma situação, só que vai falar, pô, se tem umas chamas aqui, quanto de calor vai entrar? Então a gente está olhando por uma outra perspectiva. É a mesma situação, só que uma outra perspectiva. Resumindo, processos termodinâmicos é basicamente a mesma coisa que transformações gasosas. Só que na hora de estudar, vamos estudar por óticas diferentes. Enquanto nos processos termodinâmicos, pressão, volume, temperatura e número de mols eram núcleo, enquanto transformações gasosas, pressão, volume, temperatura e o número de mols eram o núcleo, nos processos termodinâmicos a gente vai ter isso aqui, mas o que vai importar para a gente é trabalho, quantidade de calor, e essas duas coisas juntas vão estar relacionadas à variação da energia, ok? Então, é a mesma situação, estudando por uma ótica diferente, tá? Mas bem, o que os processos termodinâmicos têm a ver com sistemas em si? Quando a gente está estudando um gás, antes eu falava, ó, a quantidade de gás diminuiu, a quantidade de gás aumentou, a temperatura mudou, o volume mudou. Todas essas mudanças, a gente falava que ela acontecia, mas não se perguntava o porquê. Quem era o agente externo que fazia isso? E aí a gente vem com a ideia de que existe o interno, que é o nosso gás de estudo, e existe também o externo, que vai ter alguma relação com o nosso gás de estudo. Por exemplo, aqui, quem está dando calor, no caso, se eu tenho umas chamas aqui embaixo, quem está dando calor, quem está dando energia para esse cara, para o meu gás, é uma coisa que está fora, certo? Ou, na outra situação aqui, quando eu comprimo o meu gás, quando eu pego esse embolo e aperto ele, fazendo o meu gás ficar comprimido, ele vai ganhar energia, mas essa energia, ela está vindo de alguém fora, certo? Que está pressionando o meu gás. E aí a gente vai ter que separar o que está dentro do que está fora. E como o que está fora vai influenciar no que está dentro, certo? E aí entra a ideia de sistemas. O que são sistemas? São maneiras como eu posso separar o que está dentro do que está fora. Eu tenho 3 maneiras diferentes, na verdade eu tenho 4, mas uma não é utópica, eu posso falar dela no final. Mas eu tenho 3 maneiras importantes que eu posso separar o que está dentro do que está fora. A primeira delas é a clássica, sistema fechado. Eu tenho matéria aqui dentro, moléculas aqui dentro. As moléculas que estão aqui dentro, elas não podem sair, e as que estão aqui fora não podem entrar. Um exemplo de sistema fechado é a minha lata de refrigerante. Mas note o seguinte, embora as moléculas não possam sair, e as que estão dentro não possam sair, e as que estão fora não possam entrar, eu tenho uma coisa que está livre para sair e entrar, que é o calor. Eu posso ter entrada de calor e posso ter saída de calor. Um exemplo disso é a minha latinha de refrigerante. Note, se eu tenho uma latinha de refrigerante, ela está gelada, certo? Eu não abri ela, tirei ela do congelador, deixei em cima da mesa, passou o dia todo. Ela vai o quê? Vai esquentar. Por quê? Vai ter entrada de calor. Mas o meu refrigerante lá dentro vai mudar alguma coisa? Não. No sistema fechado não há troca do que a gente fala assim, não há troca de matéria. Matéria não sai, matéria não entra, ok? Agora vamos entender o que é um sistema aberto. Um sistema aberto, ele é parecido com um sistema fechado, só que aberto. Então, ele permite com que o que eu tenho dentro do meu sistema saia, que seriam essas moléculas ou partículas verdes, elas podem sair de dentro do meu sistema, do que seria o meu recipiente, e esse sistema aberto também permite não só a saída, como também a entrada aqui. As partículas vermelhas que deveriam estar do lado de fora, elas conseguiram entrar aqui para dentro do meu sistema. E aí eu pergunto para você, o sistema aberto permite troca de calor? Sim, e isso é muito óbvio. Por quê? Não só porque o sistema aberto ele pode ser comparado com o sistema fechado, tá? Aqui eu vou dar um exemplo de sistema fechado que não tem troca de calor, mas aqui a ideia do sistema aberto é que as paredes desse sistema, ela pode sim permitir a troca de calor, da mesma maneira que o sistema fechado aqui, tá? As paredes do sistema podem permitir a troca de calor, a entrada de energia térmica e a saída de energia térmica, mas mesmo que essa parede não permita essa troca de calor, fosse esse tipo de parede aqui,
tá? O fato do meu sistema ser aberto significa que em alguma parte do meu sistema eu tenho uma região interna em contato direto com uma região externa. E aqui também é uma região que pode ocorrer troca de calor. Mesmo com paredes que impeçam a troca de calor, que vai ser esse próximo exemplo aqui, mesmo que tenham paredes que impeçam a troca de calor, o fato de ele ser aberto significa que tem uma região ali que permite sim a troca de calor. E também eu posso ter o próprio recipiente como um todo, assim como nesse caso, um sistema, a parede, né? O sistema aqui com paredes que também possa permitir a troca de calor. Um exemplo de sistema aberto, a nossa latinha de refrigerante. Eu peguei minha latinha de refrigerante, tirei ela da geladeira, tá gelado, eu peguei e abri. O fato de eu abrir, aí eu pergunto para você, ali tem uma quantidade de refrigerante, meu refrigerante vai sair? A princípio não. Eu posso perguntar para você, e aí? O sistema está aberto, não está? Teve troca? Teve troca de matéria? Dá para saber que matéria saiu e matéria entrou? Como é que eu sei que matéria saiu na minha lata de refrigerante aberta? O fato de ela estar aberta vai garantir que a matéria saia? Nesse caso, sim. Por quê? Depois de 40 minutos, o que tinha lá dentro do meu refrigerante? Está tudo lá dentro? A resposta é não. Ah, eu bebi. Não, digamos que eu não tenha bebido. Eu deixei o refrigerante lá em cima da mesa. Durante 40 minutos aberto. O que compõe o meu refrigerante, ele vai estar todo aqui dentro da lata? Não. O que vai ter saído? O gás. O gás que está diluído aqui dentro do refrigerante, quando você abre, a pressão diminui, esse gás ele começa a subir e aí ele vai se acumulando aqui, aumentando a pressão e saindo. O gás vai embora. Certo? O gás que está diluído. Bem, o que compõe meu refrigerante não é só aquela coisa, a parte líquida. O gás também faz parte do meu refrigerante. Até o gosto muda, né, quando o refrigerante está sem gás. Então, a saída do meu gás é um exemplo de sistema aberto, tá bom? Além do sistema aberto, temos aqui, para finalizar, o sistema isolado termicamente, que também é chamado de sistema termicamente isolado. É a mesma coisa, ok? O que esse sistema tem de diferente dos outros? Bem, assim como o sistema fechado, ele vai garantir que existe uma região com uma quantidade de matéria, que seria o meu gás, uma quantidade de gás, separado de uma região externa. Então vai ter uma região interna, uma região externa, e não vai ocorrer troca de matéria. Então o sistema isolado, ele parece muito com o sistema fechado, nessa questão de que não tem troca de matéria, certo? Mas o que ele tem de diferente? Normalmente, no sistema isolado, quando você vê numa questão, seja num vestibular, seja numa prova de concurso, quando for desenhado o sistema isolado, normalmente, não é regra, é desenhado com uma parede um pouco mais grossa, para dizer o seguinte, essa parede aqui, ela impede a passagem de calor, e por isso, isolado termicamente, porque ela não vai permitir que o calor externo entre, tá? Que tenha fluxo de calor externo, de fora para dentro, e nem de dentro para fora. Como assim? Isso lembra muito, como exemplo aqui, a garrafa térmica. A garrafa térmica, ela impede que o calor, que a energia térmica, entre para dentro da garrafa, esquentando o que está lá dentro. Então, se eu coloco água gelada dentro da minha garrafa, essa água vai permanecer gelada por bastante tempo. Agora, se eu coloco um café dentro da minha garrafa, aí o calor tá dentro, né? Tem muita energia térmica, a princípio, a natureza ela vai querer que o calor ali saia de dentro da garrafa, tenha um fluxo de calor saindo de dentro da garrafa, porque a garrafa seria o objeto quente, né? Sempre o calor vai fluir do mais quente para o mais frio. Se eu coloco um café, então é como se eu tivesse uma quantidade de energia muito grande dentro da garrafa, da minha garrafa térmica, certo? E eu teria um fluxo de calor querendo sair. Mas a garrafa térmica é construída para não deixar entrar e também não deixar sair o calor. Além da matéria, também não deixar sair o calor. Então, se eu coloco um café quente dentro da minha garrafa, ele vai permanecer quente por bastante tempo, tá? Então, a minha garrafa térmica é um exemplo de sistema isolado termicamente. Isolado termicamente é no contexto de que as paredes que compõem a fronteira, isso vai ser um ponto importante, porque as paredes elas vão ter nome, tá? As paredes vão ser chamadas de fronteiras. Em todos os casos, aqui eu tenho a fronteira, aqui eu tenho a fronteira, aqui eu tenho a fronteira, que é o que separa o que está dentro do que está fora. As fronteiras desses sistemas
desse sistema, ela é um isolante térmico. E qualquer coisa que aconteça aqui com o meu gás vai ser uma transformação, vai ser uma mudança adiabática. A gente falou um pouquinho, aliás, a gente vai falar um pouco melhor sobre essas transformações adiabáticas, que são transformações onde não há troca de calor. A gente não vai ter calor participando da brincadeira, porque as minhas fronteiras impedem a passagem de calor, tá bom? E a gente se vê na próxima aula.